Olha aí, pessoal, eu tenho falado de vários problemas na China, como que o consumo está caindo, a demanda está caindo, a questão imobiliária desabou por completo, produção industrial decepcionando e tudo mais, só dados negativos, a coisa caindo, degringolando de forma geral, mas pelo menos agora temos um dado positivo, um número positivo para apresentar, que é o de adoção de pets, casais aí ou pessoas solteiras mesmo que adotam pets, se tornam pai e mãe de cachorro, de gato, de bicho de forma geral. E a estimativa é de que ainda este ano o número de animais de estimação na China supere o número de crianças de até 4 anos, meu amigo. Isso aqui não é uma boa notícia, obviamente, especialmente porque estamos lidando com a questão demográfica na China, que é uma bomba completa aqui. Ao que tudo indica, vai explodir muito mais rápido do que os piores analistas conseguiam prever. Vamos conversar aqui sobre esse fator, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de R$ 1,99 por mês, não te custa muito, mas me ajuda bastante. Pode ter certeza disso, né? Primeiro de tudo, a China parece que está sofrendo com os mesmos problemas do Ocidente de forma geral, mas sem ter enriquecido como o Ocidente enriqueceu. A questão demográfica é um desses casos aí, obviamente, e você tem agora a questão aqui dos pais de pet, né? A troca de crianças por animais. O pessoal não quer ter menino, não quer ter menina mais, quer ter cachorro, quer ter gato, papagaio e coisas do tipo também, né? Então, o que acontece aqui? Qual que é o ponto? Os números que estão sendo averiguados. E aqui é estudo sério, análise séria mesmo, né? O pessoal do Goldman Sachs, né? Ou seja, não é uma ONG maluca qualquer, não, é banco de investimentos fazendo a estimativa a esse respeito. Uma estimativa que, obviamente, lança luz sobre o ponto demográfico, o problema demográfico chinês que vai ter impactos econômicos num futuro não tão distante assim. Então, ao que tudo indica, até o fim de 2024, o número de animais de estimação nas cidades chinesas, ou seja, isso aqui mais direcionado à área urbana chinesa, mas é a maior parte da China no fim das contas, vai superar o número de crianças com até 4 anos. Crianças com até 4 anos são os jovens aí iniciando a carreira com todo o vapor daqui a 2 décadas, né? Entre 20 e 24 anos. Os que têm 0 e 4 anos, os que estão nascendo agora ou já têm 4 anos, são os jovens que daqui a 2 décadas, daqui a 20 anos, estarão ingressando com tudo no mercado de trabalho. Aqueles que demoram um pouco mais, com 24 vão chegar aí, o pessoal com 20 anos, enfim. Ou seja, daqui a 2 décadas, esse pessoal vai ser uma minoria comparado com os pets, com animais de estimação. Então, o que acontece de forma geral? O que está causando esse cenário, né? Obviamente, estamos falando de questões culturais que mudaram completamente e muito em decorrência da ação do governo comunista chinês. Não há o que se dizer a esse respeito. Primeiro de tudo, o governo criou lá atrás, os comunistas criaram a política do filho único, que foi uma das maiores tragédias da humanidade, um experimento social sem precedentes que distorceu por completo o balanço social da China. Primeiro que a população envelheceu muito rápido por conta disso, e você criou um descompasso entre população masculina e população feminina que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Só é algo causado, isso não é da natureza humana. Geralmente você tem um equilíbrio, ou quase um equilíbrio, uma variação muito tênue que não existe na China, meu amigo. Porque o pessoal tem preferência por ter homens, e aí você tem gravidez que é interrompida, sei lá, criança que é abandonada e finge que nunca nasceu, toda sorte de coisas desse tipo. Tem estudos muito sérios relatando esse problema aí. Então você criou, com essa cultura estatista de intervenção dentro das famílias, a ideia, a normalização de que um filho é o máximo permitido. Agora, sabe-se que isso é um problema, que isso vai comprometer a existência da China enquanto potência econômica em não muito tempo. O governo tenta reverter isso a todo vapor, aumentou a quantidade possível de filhos para 3 filhos, meu amigo.
3 filhos. Isso é mais do que a população, o índice de reposição da população, que seria 2 filhos. Cada casal são 2 pessoas, o pai e a mãe, e geram outras 2 pessoas, a população fica estável. Não, o governo quer que a população cresça. 3 filhos. Ninguém está tendo filho. Tem no máximo 1 e olhe lá. Agora o pessoal dá preferência para cachorro e gato. Porque tem outro fator aí também, que é o custo. Você manter uma criança é muito caro, com certeza. Você tem uma série aí de fatores envolvidos que vão desde alimentação, saúde, vestuário, coisas básicas, né? Até um outro agrado que você quer fazer, uma festa de aniversário, comprar um brinquedinho mais caro, colocar uma escola de melhor qualidade, enfim. E é um custo que você vai ter por muitos anos, né? Um adágio diz aí que o filho não dá trabalho para os pais a vida toda, né? Só os primeiros 40 anos, depois ele começa a se virar por conta própria. Mas é uma tendência você trocar as crianças pelos pets que tem crescido cada vez mais na China. Volto a dizer, a China está importando tudo de ruim que existe no Ocidente. Isso aqui é um fenômeno que já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, agora aqui no Brasil também, de forma recorrente, né? Eu não aguento, isso é uma coisa pessoal minha. Enquanto libertário, eu defendo a liberdade das pessoas para formar o lar como quiser, mas eu não aguento esse negócio de chamar pet de filho, falar que eu sou pai e mãe, são parte da família. Pô, para com isso, cara, para com isso, né? Esquece isso. Mas aí é a minha opinião de forma geral. Mas o custo de você ter uma criança realmente é elevado e na comparação não tem nem o que comparar. É muito mais barato ter um pet, aí dá muito menos trabalho no final das contas e parece que o governo não interfere tanto na sua vida de forma geral. Então, o que acontece aqui? A comparação, por exemplo, né? Criar uma criança na China hoje é mais caro do que criar na Austrália e na França. Pois é, problema de um país que está com um custo de vida mais elevado que países ricos, sem ser um país rico. Uma coisa completamente bizarra. Mas isso aqui vai piorar. Esse cenário que é de superação do número de pets em relação às crianças pequenas agora em 2024, vai se transformar em 2030, ou seja, daqui a um punhado de anos, em o dobro de pets em relação às crianças de pequena idade nas áreas urbanas da China. Sim, esse vai ser o patamar, o encolhimento das famílias, né? Pode ser que o pessoal vai começar a ter mais pets, né? Ao invés de ter um cachorro só, vai ter 2 cachorros, um gato, um papagaio, sei lá, uma iguana, vai ter um monte de pets em casa, né? Mas é bem provável que, na verdade, estejamos falando de um pessoal tendo um cachorro só, um gato e 0 filhos. E isso com mais frequência, com mais intensidade, desequilibrando essa balança aqui. A que ponto chegamos, né? Comparar cachorro e gato com menino e menina. É impressionante, de fato. Então, o que acontece? Houve uma quebra da questão cultural de estabelecer uma família, de ter filhos. Isso sempre existiu na maior parte da humanidade, se não em toda a humanidade. Na China não foi diferente, tanto que o país foi o maior país do mundo, sabe-se sim de forma inequívoca, desde o século XVII, mas provavelmente muito antes disso. Perdeu o lugar agora para a Índia, mas sempre foi o padrão do povo chinês, ter mais filhos, a população crescer e tudo mais. Isso acabou por conta do socialismo, do comunismo. É impressionante, porque esse cenário aqui não está sendo visto nesse ritmo, na velocidade em que aconteceu no Ocidente, né? Que está acontecendo também, mas não tão rápido quanto na China e não de forma tão desastrosa como na China também. É impressionante. E aqui a única coisa, né, que a gente pode dizer de forma indubitável na economia chinesa que está crescendo é o mercado voltado para pets. Imobiliário, setor imobiliário está caindo, produção industrial, demanda de forma geral, está tudo um fiasco completo, né? Mas olha só, venda de alimentos para pets de 2017 até 2023 cresceu 16%, né? Pois é, a indústria aqui de 7 bilhões de reais, estima-se que, imagino que até 2030 aqui, né? Colocaram errado 2023, mas estima-se que em 12 bilhões de dólares vai ser o patamar desse mercado lá em 2030 e, eventualmente, isso pode chegar a 15 bilhões de dólares, né? Realmente um mercado pujante. Agora, a taxa de nascimento vai no sentido oposto, porque provavelmente a taxa de nascimentos vai cair por ano
4,2% entre 2022 e 2030, isso aí, obviamente, quando chegar lá em 2050, 2060, vai significar o colapso da China, sem dúvidas. Você está vendo a armadilha que vai se fechando no longo prazo? Você tem fatores imediatos, quedas de setores econômicos, uma expansão da oferta sem uma demanda que justifique isso, uma revolta popular por conta da falta de liberdade. Enfim, você tem esses fatores mais imediatos que podem desencadear uma crise, e você tem um fator de longo prazo que é a questão demográfica, que foi destruída por conta do modelo comunista que impôs uma cultura estranha ao padrão humano, essa cultura de controle da quantidade de filhos, de tal forma que distorceu a cultura chinesa a respeito da formação de família, distorceu o equilíbrio entre os sexos na população, e agora, né, estamos nesse cenário que os chineses desistiram de ter filhos para ter animais de estimação, e agora eu quero ver o senhor Xi Jinping mudar esse cenário. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.